Boa tarde, estamos de volta com o Senado agora. O novo marco legal do cooperativismo foi aprovado pela Comissão de Agricultura. A matéria vai agora à Comissão de Assuntos Econômicos. Pelo substitutivo do senador Valdemir Moca, todas as associações do país deverão estar filiadas a uma das duas entidades nacionais que representam as cooperativas em nível nacional: a Organização Nacional das Organizações Cooperativistas Solidárias e a Organização das Cooperativas Brasileiras. O projeto foi elogiado pelos senadores. O cooperativismo é um instrumento de transformação social, superação das desigualdades e conquista de justiça social. Eu sou de um estado, o Rio Grande do Sul, onde o cooperativismo de crédito nasceu. Nova Petrópolis é a capital do cooperativismo. E isso foi trazido pelos nossos imigrantes europeus e é um sistema que está hoje não só nas cooperativas de produção, mas se estendeu também às cooperativas de serviços. Hoje, por exemplo, serviços médicos no sistema cooperativado prestam um grande serviço de suplementação naquilo que o Estado está com dificuldade de fazer. O cooperativismo é de fundamental importância para o desenvolvimento, o crescimento do agronegócio brasileiro. No meu estado de Rondônia, nós estamos iniciando com várias cooperativas e isso vem fortalecer o cooperativismo. A comissão também aprovou um requerimento de audiência pública que será realizada no dia 10 de julho para analisar as políticas de recursos hídricos para a região semiárida. Uma doença rara, hereditária e ainda pouco conhecida no Brasil foi tema de audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais. Os doentes de Huntington querem o reconhecimento dos seus direitos. A doença de Huntington é rara. Uma alteração genética provoca a morte de neurônios em determinadas regiões do cérebro, comprometendo os movimentos, a fala, o conhecimento. O doente passa por momentos de depressão, apatia, agressividade e pode chegar ao suicídio. É hereditária. O risco de portadores do gene transmitir a doença para os filhos é de 50%. Estima-se em 20 mil o número de doentes no país. Na audiência pública realizada na Comissão de Assuntos Sociais, o desconhecimento da doença pela sociedade foi apontado como um grande dificultador para se avançar em políticas públicas. Os benefícios da Previdência, por exemplo, não alcançam os doentes de Huntington. A minha irmã, doente de Huntington, ela tentou, inclusive na justiça, aposentadoria por doença, tá? Por invalidez. Ela só conseguiu quando ela já estava acamada numa cadeira de rodas, que foi lá, que eles viram que eles concederam aposentadoria. Meu cunhado, marido dela, né, apresentou doença de Parkinson. No primeiro momento que ele chegou lá, ele foi aposentado. Médico perito, ou ele é médico, e além de médico é perito, e para isso ele deve ter se especializado, deve ter feito uma série de cursos, e saber que o segurado ou está enganando ou o quer enganar, e dizer, o senhor não tem nada, ou então aceitar que existe uma doença chamada Huntington, que poucos conhecem, que aparece tardiamente. A representante do Ministério da Saúde lembrou que a doença faz parte da Política Nacional de Atenção às Doenças Raras, recém-lançada pelo governo, mas a Previdência Social concordou que o Ministério está em débito por não atualizar a lista de doenças que garante o acesso ao auxílio-doença e à aposentadoria por invalidez. A gente está devendo, a gente tem que realmente rever essa lista, né? Essa demanda de vocês de incluir a doença de Huntington nessa lista é uma demanda antiga. Então, realmente, o que eu posso aqui falar para vocês, estamos devendo, estamos em atraso com essa revisão dessa lista. Então, acho que o Ministério da Previdência tem que ser uma portaria interministerial. O presidente da CAS, que possui doentes de Huntington na família, criou um grupo de trabalho para levar os problemas apontados para os Ministérios da Saúde, Trabalho e Previdência. Por ser uma doença altamente incapacitante, é preciso que o Ministério da Previdência reconheça isso e que, com alguma antecedência, preventivamente, é a única forma de minimizar. Senão, a pessoa só vai ser aposentada a hora que já estiver numa câmara sem poder se locomover ou coisa desse tipo. A CPI da Petrobras no Senado ouviu o depoimento do ex-diretor da área internacional da empresa, Jorge Zelada.
Ele foi o sucessor de Nestor Cerveró, autor do relatório que embasou a decisão da compra inicial de 50% da refinaria americana de Pasadena. No início da reunião, o relator da CPI, senador José Pimentel, protestou contra a recusa do ministro do Tribunal de Contas da União, José Jorge, em depor na comissão. Ele foi convidado porque integrou o Conselho de Administração da Petrobras e atualmente acompanha processos que envolvem a companhia. Por ofício, José Jorge alegou que ministros de outros tribunais superiores estão dispensados de prestar esclarecimentos. O relator da CPI, senador José Pimentel, decidiu pedir parecer da Comissão de Constituição e Justiça sobre se o ministro do Tribunal de Contas da União pode se negar a comparecer à CPI. Há uma necessidade da Comissão de Constituição e Justiça, até de forma preliminar, tomar uma posição. Deve-se tomar uma posição rápida para que nós possamos, nesta comissão e na comissão mista de inquérito, ter a posição da CCJ com relação a esta condição levantada pelo nosso convidado, o ministro José Jorge. No depoimento, o funcionário de carreira da Petrobras, Jorge Zelada, afirmou que o valor inicial de Pasadena era compatível com o preço de mercado e que a decisão de entrar no negócio também foi baseada em pareceres de consultorias internacionais. É sempre importante haver essas opiniões, né, esses pareceres, para dar conforto para os gestores poderem avaliar se aquilo que foi identificado como uma oportunidade está de acordo com a prática de mercado. Que afirmando, não participei nem da negociação, nem da decisão, mas o valor que colocado para os primeiros 50% estava assim, dentro era compatível com os preços de mercado. Embora fosse diretor da área internacional quando foi realizada a compra da metade restante da refinaria de Pasadena, depois de um processo de arbitragem internacional com a empresa belga Astra, Zelada afirmou que não participou da conclusão da negociação. Em 13 de 6 de 2012, o Conselho de Administração autorizou a celebração do acordo para encerrar as disputas judiciais com a Astra e pagar os 50% restantes. Quais foram os termos do acordo final? Foi uma reunião que, por algum motivo, foi um pouco antes da minha saída. Eu não participei dessa reunião. Mas os termos do acordo final, né, a área corporativa que foi responsável de finalizar, né, de colocar os termos, ela pode responder com mais propriedade essa pergunta. Jorge Zelada negou ainda filiação partidária e também a interferência de partidos na gestão da Petrobras. Os diretores da Petrobras, né, vamos dizer, dentro da época, assim, todos eles eram funcionários de carreira, né? Então, eu acredito, sim, na meritocracia para você poder exercer esse cargo. Foi um depoimento técnico para complementar, né, um dos eixos da investigação, que é a compra da refinaria. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, vai se aposentar em junho. Ele comunicou a decisão hoje ao presidente do Senado. Joaquim Barbosa chegou cedo ao Senado e não quis gravar a entrevista. O presidente do Supremo foi recebido por Renan Calheiros e pelos senadores Eduardo Braga e Eunício Oliveira. Ele disse que vai deixar o Supremo Tribunal Federal, comunicou que aquela visita era, sobretudo, uma oportunidade para se despedir. E, como eu disse, nós ficamos tristes porque ele realmente é uma bela referência e a convivência que nós tivemos como representantes dos poderes foi uma convivência muito boa. Renan Calheiros disse ao ministro que o Senado pretende votar o projeto do novo Código de Processo Civil até julho. Isso é muito bom para o Brasil porque é, sobretudo, uma oportunidade para que nós possamos reduzir para metade o prazo dos processos, o tempo dos processos, e simplificá-los. Em seguida, o presidente do Senado participou de solenidade para a concessão da folha de pagamento dos servidores ao Banco do Brasil e à Caixa Econômica Federal por 5 anos.
Renan Calheiros disse que os 100 milhões pagos pelas instituições financeiras serão investidos na modernização da Secretaria de Comunicação e do setor de processamento de dados. Dentro daquilo que é depositado nas contas dos servidores e que passam para o banco administra isso aí, o banco resolveu pagar, é claro, para fazer justiça, um percentual dessas importâncias médias, que serão realmente repassados ao Senado Federal. O Senado agora fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Acompanhe em instantes a sessão plenária deliberativa desta quinta-feira. Boa tarde.